Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula para a segunda série do ensino médio, né? Vamos falar aí da continuidade aí aos itinerários, os aprofundamentos aí, a esse componente específico. Põe na tela, por gentileza, que a gente vai acompanhar, né? O tema da aula é Sistema Terra. Estamos começando aí a última atividade, que é a atividade 5, Introdução 1, Aula 1. Sou o professor Antônio Russo Júnior. O aprofundamento dessa aula, né, faz parte aí da cultura do solo, do campo à cidade, sendo que faz parte aí da unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, e o componente curricular número 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. E aí nós vamos, né, dar início a esse processo, né, da última atividade desse componente aí, que começou lá na atividade 1, né, falando aí sobre o início do processo aí do planeta, né, o seu início aí de 4 bilhões e meio de anos atrás. Falamos aí sobre a tabela geológica e hoje já começamos aí na última atividade deste componente. E aí nós vamos falar sobre especificamente ao sistema Terra. Mas antes nós vamos mostrar aí para vocês habilidades, começando aí com habilidades dos eixos estruturantes. Tá aí, ó, para vocês, né, habilidades dos eixos estruturantes. O principal eixo estruturante aí é a investigação científica. E aí nós temos aí, ó, as habilidades aí de ciências humanas, sociais e aplicadas, habilidade 01, 02, 03, 04, 05 e 06. E eu sempre gosto de lembrar a vocês, né, que essas habilidades estão aí na descrição do material de apoio, né, que é o mapa, né, o material de apoio pedagógico e práticas de aprofundamento, né, nesse caso aí da cultura do solo, do campo à cidade. E aí nós temos as habilidades do nosso querido Currículo Paulista. Pode colocar aí na tela, isso. Tá aí, ó, habilidades do ensino médio, da primeira à terceira série, ciências humanas aplicadas, 103, 306. E o objetivo é deixar claro para os estudantes que as relações que ocorrem entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera são complexas e qualquer alteração pode gerar desequilíbrios no sistema. Por isso, né, que nessa atividade 5, nós vamos falar sobre toda aquela questão aí do sistema Terra, incluindo também, lógico, a criosfera, para vocês aí entenderem. Mas antes, nós vamos aí ver um vídeo bastante interessante, presta bastante atenção aí, que é um sistema aí, falando aí sobre o que é um sistema complexo. Aí depois eu dou uma introdução aí para vocês entenderem melhor, tá certo? Põe aí na tela, por gentileza. Neste módulo, tentaremos definir o que é exatamente um sistema complexo. Antes de começar, devemos notar que não existe uma definição formal para o que um sistema complexo é, e, portanto, permanecem muitas perspectivas e opiniões diferentes sobre o assunto. Em primeiro lugar, um sistema complexo é uma classe especial de sistema. Um sistema é simplesmente um conjunto de partes chamadas de elementos e um conjunto de conexões entre essas partes, chamadas de relações. Essas partes podem ser ordenadas ou desordenadas. Um sistema não ordenado é simplesmente um conjunto de coisas, porque não há estrutura específica ou ordem em que possamos descrever simplesmente listando um conjunto com todos os elementos e suas propriedades. Então, uma pilha de pedras no chão é um exemplo de um conjunto não ordenado, pois não há padrão ou ordem para o sistema, e apenas podemos descrevê-lo ao descrever as propriedades de cada elemento isoladamente, e depois adicionando todos eles, com todo o conjunto sendo nada mais do que a soma de suas partes individuais. Se, em contraste, através de relações, essas partes fossem ordenadas de uma forma específica, então elas poderiam funcionar juntas como um conjunto. E a partir dessas partes trabalhando juntas, obtemos o surgimento de um padrão global de organização que é capaz de funcionar como um todo coerente. Por exemplo, se todas as partes do nosso carro são organizadas de forma específica, então temos a funcionalidade global de um veículo de transporte.
ou através do arranjo específico de bilhões de células e de diferentes órgãos especializados que compõem o nosso corpo, obtemos o surgimento de um sistema global que nos permite operar como um organismo inteiro. Então, esse é o modelo básico de um sistema, que consiste em elementos e relações, e que quando esses elementos funcionam em conjunto, obtemos o surgimento de um novo nível de organização. Agora, vamos começar adicionando a complexidade a isso. Provavelmente a única propriedade que está em todas as definições de um sistema complexo é que eles consistem de muitas partes, isto é, muitos elementos que interagem em vários níveis diferentes. Com os fenômenos emergentes que iremos discutir, um novo nível de sistema se desenvolve, e que então começa a interagir com outros sistemas em seu ambiente, resultando em novos padrões de organização e, mais uma vez, conseguimos o surgimento de outro nível de organização, e assim por diante. As pessoas formam grupos sociais que formam parte de uma sociedade mais ampla que, por sua vez, faz parte da humanidade. O ponto aqui é que esses sistemas têm uma estrutura hierárquica e este é um fenômeno generalizado em nosso mundo. Todos os sistemas complexos têm essa propriedade multidimensional. Eles são compostos de muitos elementos em diferentes escalas, com todos esses níveis afetando uns aos outros. Um negócio é parte de uma economia local, que é parte de uma economia nacional, que por sua vez faz parte de uma economia global. Cada um é interligado e interdependente com o outro e não podemos isolar completamente um comportamento ou reduzi-lo a apenas um nível, e esta é uma fonte primária da complexidade. E se você consegue se imaginar em um desses sistemas com todas essas partes interagindo em níveis diferentes, então você deveria ter um bom senso para o porquê eles são chamados de complexos. Em seguida, temos a não linearidade. Quase todas as definições bem formuladas para sistemas complexos envolvem o termo não linearidade. Este é um tema bem recorrente. A não linearidade, em seu sentido mais básico e intuitivo, descreve como entradas e saídas de um sistema não são proporcionais entre si. A não linearidade surge pelo fato de que quando juntamos duas ou mais coisas, o resultado pode não ser necessariamente uma simples inclusão de elementos de propriedades isoladas. Ao contrário, podemos obter um efeito combinado maior ou menor que a soma simples de cada parte. Exemplos disso podem ser duas ondas sonoras que estão perfeitamente fora de sincronização, cancelando-se através da interferência de ruídos. Ou a divisão de trabalho, como pode ser visto em muitas comunidades de humanos e insetos, resultando em sinergias que significa que o resultado será muito maior daquele que indivíduos poderiam realizar de forma isolada. Devido ao que é denominado de loops de retroalimentação, ou feedback loops, sistemas não lineares podem crescer ou cair a uma taxa exponencial. Esses períodos de mudança rápida são definidos como transições de fase. Assim, sistemas complexos são conhecidos por serem capazes de mudar ou inverter completamente novos regimes em breves períodos de tempo. Algumas pequenas mudanças no valor de entrada de um sistema podem, através de loops de retroalimentação, disparar um grande efeito sistêmico. Exemplos disso podem ser vistos em crises financeiras e os efeitos dominó de ecossistemas como os recifes de coral. Depois temos a conectividade. Muitas definições para sistemas complexos envolvem densos ou altos níveis de interconectividade entre componentes. À medida que aumentamos o grau de conectividade, a natureza e a estrutura dessas conexões se torna o que define o sistema, como oposto às propriedades de seus componentes. Em algum nível crítico de conectividade, o sistema deixa de ser um conjunto de partes e torna-se uma rede de conexões, e agora é tudo sobre como as coisas fluem nessa rede. As redes são a verdadeira geometria de sistemas complexos, já que esses sistemas não operam em uma geometria euclidiana tradicional. Independente de estarmos falando sobre o sistema de transporte aéreo global, o fluxo de capital financeiro ou informações sobre a internet, o espaço é redefinido em termos da topologia criada pela conectividade. O que acaba importando no final é a sua posição na estrutura de rede e o seu grau de conectividade. A conectividade novamente nos leva ao mundo da complexidade,
já que o número de relações entre elementos pode crescer de forma exponencial. Se nós pegarmos apenas um punhado de elementos, eles podem estar possivelmente conectados em milhares ou até milhões de maneiras diferentes. Finalmente, temos a autonomia e adaptação. Quando falamos de um bando de pássaros, da internet ou da nossa economia global, não existe um mecanismo centralizado de cima para baixo para coordenar todo o sistema. Elementos dentro de sistemas complexos adquirem um grau de autonomia através da sua capacidade de adaptação aos seus ambientes locais, de acordo com o seu próprio conjunto de instruções. Sem a coordenação centralizada e com um grau de autonomia, vem a capacidade de elementos para se auto-organizar. Eles podem sincronizar seus estados ou cooperar, resultando no surgimento de padrões de organização de baixo para cima. Com autonomia e adaptação, também vem a capacidade para uma variedade de respostas diferentes para qualquer fenômeno dado, significando que sistemas complexos são muitas vezes heterogêneos com altos níveis de diversidade. Ecossistemas e sociedades multiculturais são bons exemplos disso. Sem coordenação centralizada, sistemas complexos se desenvolvem em macroescala através de um processo de evolução. Elementos dentro de sistemas adaptativos complexos são sujeitos à força evolutiva da seleção, onde aqueles que são mais adequados para esse ambiente são selecionados e replicados, enquanto outros não são. Produtos são sujeitos à seleção dentro de um ambiente de mercado. Democracias políticas são sujeitas à seleção por eleitores. E criaturas nos ecossistemas são submetidas à seleção natural através da competição, de tal forma que toda a escala do sistema macro consegue se adaptar em seu ambiente sem coordenação centralizada e se desenvolve para exibir níveis mais elevados de diferenciação e integração. Quanto maior for a autonomia e capacidade de adaptação dos elementos, maior é a complexidade do sistema que estamos lidando. Em resumo, estamos tentando estabelecer uma definição básica de trabalho para um sistema complexo, enquanto lembramos que não existe um consenso formal sobre o assunto. Primeiramente, falamos sobre como um sistema complexo é uma classe especial de sistema e definimos um sistema como um conjunto de elementos e as relações entre eles. Vimos como e quando essas partes são organizadas em uma ordem específica para que elas funcionem como uma totalidade e assim obtemos o chamado processo emergente, onde um novo nível de organização surge. Em seguida, começamos a adicionar complexidade ao nosso modelo de sistema, definindo-o como um produto de 4 parâmetros principais. Em primeiro lugar, falando sobre o número de elementos e níveis diferentes para a hierarquia dentro do nosso sistema. Em seguida, discutindo a não linearidade como outra dimensão da complexidade, onde as interações não aditivas e loops de retroalimentação ao longo do tempo podem nos dar relações exponenciais entre entrada e saída de um sistema e levar a transições de fase. Também falamos sobre conectividade com outro direcionamento à complexidade, significando que muitas vezes aparecem a nós como redes. Finalmente, discutimos como a autonomia e adaptação habilita a auto-organização e o processo de evolução, que molda os sistemas complexos numa escala macro. Bom, é isso aí. Então vocês viram aí, né? Esse vídeo aí, ele mostrou uma diversidade aí de sistemas complexos que nós temos aqui, tanto na sociedade como no planeta, né? Por isso que a importância de quando a gente fala sobre o sistema Terra, né? Ele está, logicamente, alinhado, né, com as suas complexidades. Qualquer efeito que mude, né, e logicamente vai haver aí um desequilíbrio nesta relação, né? Então a gente vendo aí nos diversos exemplos, qualquer mudança, alteração em qualquer sistema, que pode ser da Terra, pode ser um sistema econômico, qualquer tipo de sistema que você tenha, que você faça uma alteração, ele pode ter aí uma alteração muito elevada, como uma pequena alteração, mas vai sim haver essa alteração. Vamos lá entrar na introdução, né, para a gente já começar aí a atividade 5, aí depois desse vídeo aí que mostrou aí os sistemas complexos. Então tá aí, ó, na atividade 5, os estudantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre as interações existentes na superfície da Terra.
Para essa atividade, é importante que os estudantes entendam que existe um sistema terrestre que é entendido como um conjunto de elementos que interagem entre si e promovem transformações ao longo do tempo. Compreender esse sistema é a base para entender os ciclos e processos naturais existentes no planeta, o que contribui para a sua conservação. Entretanto, o sistema Terra é um sistema complexo, cujas interações acontecem de maneira sutil, o que dificulta a compreensão do seu funcionamento e as consequências das alterações realizadas pelas ações humanas, né? E é o que a gente viu aí em várias atividades, né? Desde lá da atividade, principalmente na atividade 2, 3, na qual a gente vê a interferência, né, da ação antrópica nessa relação aí com a natureza. Então existe já um sistema aí da Terra, um sistema com as suas complexidades naturais, né, que envolve, né, a abrangência em vários aspectos, né, um ecossistema, um bioma, né, ou até essa relação aí com a hidrosfera, a atmosfera, né, a litosfera, a criosfera, o que faz com que exista esse sistema que é muito complexo. E, logicamente, cada alteração pode, né, fazer com que haja caminhos aí na qual interfira, né, na nossa relação, né, com a natureza, tá certo? Na próxima tela a gente vai ver aí, né, as esferas terrestres, que a gente estuda bastante aí no ensino fundamental, né, e também estudamos aí no ensino médio. Então nós temos a biosfera, né, que é a relação aí de vida que nós temos no nosso planeta, né? Bio quer dizer vida, né? Esfera, a circunferência, né? O formato da Terra. Então, né, o que nós temos aí de vida no nosso planeta, né? Tanto aí os seres da fauna e da flora, né? Então, isso que é importante retratar. E aí nós temos aí as camadas, né, as estruturas aí, como a litosfera, né, que faz parte aí da questão aí, né, a litos, né, que quer dizer aí rocha, né, então todo aquele espectro da superfície terrestre, né, das partes internas do planeta, né, a hidrosfera, que tem a ver aí a questão da hidro, que quer dizer água, né, tudo questões aí que vêm aí das palavras gregas, né, a atmosfera, átomos, né, que quer dizer gases, ar, né, e a criosfera, né, que por um bom tempo aqui para cá foi introduzida aí, né, nessa questão aí das camadas das esferas terrestres. A criosfera tem muito a ver, né, com águas aí congeladas, né? Então tem lá na questão do Polo Norte, né, na região da Antártida, em regiões elevadas, montanhosas, né, regiões onde tem lá calotas polares, gelo, e aí nós introduzimos a criosfera. Num contexto desses 4 elementos, né, aí nós temos um sistema, né? Aí pode apertar aí de novo, Fran, vai aparecer um círculo aí, isso, e uma setinha de novo aí. Brigadão, Fran. Tá aí, ó. Essa setinha e essa circunferência demonstra aí, né, esse sistema complexo que nós temos aí desses 4 elementos, né, que tem aí a ver com a litosfera, com a hidrosfera, com a atmosfera e com a criosfera, que fazem parte aí do nosso cotidiano, né, desses elementos que fazem parte aí desse sistema, que nós, né, muitas vezes interferimos aí, fazendo processos antrópicos que muitas vezes, né, agravam, né, o processo, né, como queimadas, né, retirada de vegetação, alteração do solo, como a gente já viu aí na atividade 4, por exemplo, nessa variação aí que acontece, né, com as ações antrópicas, né, e a grande influência que o ser humano tem no nosso planeta. Certo, galera? Então a gente tem que ter essa importância, né? Então o sistema Terra é um sistema complexo, ele tem aí uma diversificação, né, colocada aí em vários aspectos. O vídeo retratou muito bem, né? Até por isso que eu deixei esse vídeo aí, né, com o total dele, né? Porque eu vi que cada um tinha uma importância. Então você tem sistemas complexos na economia, você tem sistemas complexos na política. Então são diversos sistemas aí que abrangem, né, o nosso planeta e o nosso cotidiano,
né? Então, quando a gente fala em sistemas, são esses processos do nosso dia a dia. Aí eu trouxe um outro vídeo para vocês, que vocês vão ver agora, que fala sobre o nosso meio físico, que também faz parte aí, tem muita importância aí como sistema da Terra, e daqui a pouco nós voltamos. Nosso planeta está configurado de uma forma específica que permite o desenvolvimento da vida. Nesta configuração entram questões como a energia que recebemos do Sol, a energia que emana do interior do planeta e até a mistura de gases que respiramos. A vida em nosso planeta está localizada na biosfera. Ela é composta por uma camada gasosa, a atmosfera, uma líquida, a hidrosfera, e uma sólida, a litosfera. Essas camadas se relacionam continuamente, possibilitando o desenvolvimento de diversos ecossistemas, os quais podem ser representados pela interação entre organismos e meio físico em uma determinada área. A espécie humana interage com toda a biosfera, mas estamos vinculados aos ecossistemas terrestres, cuja base está na litosfera. A litosfera é a parte mais externa de nosso planeta. Ela é formada pela crosta e pela parte superior do manto. Enquanto parte dela se estende abaixo dos oceanos, a parte de cima da água exibe variadas paisagens como campos, florestas e desertos. Apesar das diferenças entre as paisagens, todas possuem um ponto em comum: estão sempre mudando de forma. As mudanças são causadas pela ação constante de forças naturais, internas e externas, que deformam e desgastam as rochas. Por exemplo, forças de compressão deformam as rochas, levando à formação de relevos montanhosos. Ao mesmo tempo, variações de temperatura causam dilatações e contrações que fragmentam as rochas. Estes exemplos representam apenas dois dentre vários processos naturais que transformam constantemente nosso meio físico. Enquanto alguns processos são lentos e pouco percebidos pelo ser humano, outros são notados rapidamente, como é o caso da erosão. De forma geral, o termo erosão abrange diferentes processos de desgaste e decomposição do relevo. Do ponto de vista geológico, seus agentes principais são a água, os ventos e o gelo. Cada qual possui as suas particularidades e velocidades distintas. Dentre os processos que mostram efeitos mais rápidos, destacam-se alguns associados ao agente hídrico. Na forma de chuvas e em grande volume, a água pode formar sulcos profundos sobre relevos inclinados. Quando canalizada, a água corrente age sobre o relevo, aprofundando e alargando as suas margens. O movimento das águas nos oceanos causa fragmentação nos maciços rochosos, contribuindo para a formação de praias e paisagens costeiras. Materiais decompostos em localidades íngremes movimentam-se em direção a posições mais baixas. No Brasil, estes processos estão muito associados com a presença de água nos solos. A
Apesar de naturais, alguns desses processos têm sido acelerados pela ação humana, principalmente em cidades. Então tá aí, ó, mais um vídeo aí mostrando, né, como o sistema complexo do planeta, né, que é um processo natural, né, ele tem a sua definição, né, e se há uma alteração por problemas aí de acesso à ação antrópica, a tendência é que modifique e haja um desequilíbrio, né, dessa situação aí e desse sistema que é feito aí há milhões, né, há bilhões de anos já no nosso planeta. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver a teoria do caos aí para finalizar a aula de hoje e para continuar na próxima aula. Então a teoria do caos é um dos mais importantes estudos científicos da atualidade. Isso porque é aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, desde as ciências exatas até as ciências humanas. Característica inerente aos sistemas complexos, a ideia por trás dela é que uma pequenina mudança no início de um evento pode trazer consequências enormes e desconhecidas com o passar do tempo. É como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse tempos depois um tornado no Texas, que é palavras aí de Edward Lorenz, que tem essa questão aí da teoria do caos aí, que nasceu em 1917 e faleceu em 2008. Após esse comentário de Lorenz, o estudo sobre sistemas caóticos passou a despertar grande interesse em toda a comunidade científica. Olha que interessante, né, esse exemplo que ele dá, né, de um bater de asas de uma borboleta poder fazer aí, formar um tornado no Texas, né? Será que é possível? Né? A gente vai, né, analisar isso e vai ter uma próxima aula que a gente vai ter até um vídeo falando sobre isso. E teve até um filme aí falando aí sobre o efeito borboleta aí, que também é muito interessante. Certo, galerinha? Tá aí, ó. Primeira parte aí da introdução aí da atividade 5 foi dada para vocês. Vamos dar aí as orientações para os alunos, né? Então tá aí, ó, uma sugestão de trabalhar em sala de aula aí, professor aí com seus alunos, é a nuvem de palavras, né? Para dar início à atividade, aconselhamos que os professores realizem aí uma atividade de sondagem para compreender quais são os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o que é um sistema. A atividade pode ser desenvolvida por meio de uma nuvem de palavras, utilizando aí ferramentas digitais ou de maneira analógica. E aí tem até o link aí mostrando aí para vocês, na qual vocês podem estar utilizando. E aí nós temos aí uma sessão de cinema na escola. Para ilustrar essa complexidade, indicamos o filme Corra Lola, Corra. O filme faz parte das indicações do projeto O Cinema Vai à Escola, que está aí disponível aí, né, o link desse site aí do projeto aí, né, que faz parte aí, O Cinema Vai à Escola. Então tá aí, ó, tem sugestões aí de atividades aí para os professores fazerem para os seus alunos, tá? E você tem aí também uma possibilidade de fazer uma sessão de cinema com esse filme aí que foi sugerido. E aí, logicamente, vocês podem estar trabalhando com esse sistema Terra, né, junto com as aulas que estão no repositório aí das atividades anteriores, da atividade 1, 2, 3 e 4, que tem muito a ver, né, com essa questão aí do sistema Terra que nós vimos aí e demos início hoje nesta atividade 5 da introdução 1. Certo, galera? Então é isso aí. Né, por essa aula fica por aqui, né, nós estaremos aí na próxima aula dando continuidade à introdução. Está aí na tela para vocês o QR Code, o link para vocês estarem avaliando essa aula. E aí na próxima aula estaremos juntos novamente, continuando ainda falando sobre o sistema Terra e interessante falando aí sobre a teoria do caos, que é muito legal, né, e é muito interessante aí essa teoria. Então um forte abraço a todos e até a próxima.